Vamos agora tratar exatamente da saída de Charles da Silveira. O prefeito Silvio Mendes diz que reconsideração está nas mãos do ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Não, a reconsideração é dele, né? Eu acho que foi um momento emocional. O Charles é um homem maiúsculo, né? Tem experiência e tem uma história. Então, a decisão está nele. Aí já conversou com ele? Depois disso, não. As apostas, né? Vamos às apostas. João Magalhães, eu só aposto. Volta ou não volta? Volta, a relação pessoal não foi abalada. De jeito nenhum. Ele tem a confiança do prefeito Silvio Mendes. Vereadores se articularam fazendo esse pedido. Acredito que agora ele deve retomar, obviamente, a pensar no assunto. Inclusive, ele entregou uma carta, né, de exoneração exatamente porque eu acredito que se ele fosse lá pessoalmente entregar o cargo, o prefeito Silvio Mendes tinha conseguido demovê-lo da decisão. Agora, o tempo, né, já teve ali um espaço de tempo suficiente para pensar com mais calma toda a situação. Acredito que Charles da Silveira volta para o comando da Fundação Municipal de Saúde nos próximos dias. Devia ser diferente de um dinheiro. Ô, Ezequiel, volta ou não volta? Eu também acho que volta, viu, Douglas? Apesar dos apesares que a gente evidenciou na semana passada, o relacionamento de Charles da Silveira juntamente à Prefeitura de Teresina, mais especialmente a Silvio Mendes, é uma relação histórica, né? Uma relação ali de amizade que eles já possuem. São ambos que cooperam, sim, pelo desenvolvimento da cidade. E a gente sabe, né? Apesar, então, de um pouco da idade um pouco mais avançada, os dois continuam, sim, com essa comunhão pelo bem da população teresinense. Então, apesar, então, desses atritos que tiveram, eu conversei com alguns interlocutores do Palácio da Cidade após esse pedido de exoneração de Charles da Silveira. Eles também refutaram essas ideias sobre algum possível indicação, algo do tipo referente ao secretário de governo e vice-prefeito Jeová Alencar, que teria algum tipo de interferência. E os secretários a qual eu conversei refutaram essa ideia, mas falaram sim que as articulações, né, as conversações, o relacionamento entre Silvio Mendes e Charles da Silveira estava assim um pouco atribulado, né, um pouco estremecido as relações, e por conta então de determinados assuntos que aconteceram lá no Palácio da Cidade, acabou então que veio esse pedido de exoneração que veio à tona. Mas apesar dos apesares, eu acho sim que Charles da Silveira deverá voltar para o comando da Fundação Municipal de Saúde. Eu acredito na possibilidade dessa volta antes do Carnaval. Antes? Pelo desenrolar da situação, né, a conversa entre... Não precisa nem discussão? Entre Silvio Mendes e Charles, uma conversa ali tete a tete, né, de amigos, como são, deve ocorrer ainda durante essa semana. Hoje, mais cedo, mandei uma mensagem ao professor Charles Silveira, inclusive buscando entrevistá-lo, saber como é que estava a situação. Ele disse o seguinte: quando tiver uma posição, lhe darei um retorno. Aí eu perguntei: o senhor, existe a possibilidade do senhor voltar à Fundação Municipal de Saúde? Ele respondeu de forma bem rápida e precisa. Abre aspas, estou avaliando. Ou seja, deixou no ar a possibilidade que é real desse retorno à Fundação Municipal de Saúde e deve ocorrer nos próximos dias. Quando não tem, é de logo, né? Não, esse é um assunto que eu já decidi, pensei muito, ponderei muito, cheguei a essa conclusão, é melhor assim. Então, volta, não tem como. O prefeito colocou nas mãos dele, disse, olha, a decisão dele, quer dizer o quê? Por mim, não tem problema, ele volta, se quiser voltar, ele volta, né? Porque o prefeito confia no professor Charles da Silveira, a amizade entre os dois tem essa confiança e também a competência dele, técnica, né, para fazer as mudanças, implementar as políticas que o prefeito Silvio Mendes traçou para a Fundação Municipal de Saúde. E Douglas, é importante a gente também ressaltar nessa situação, por conta até mesmo dessa relação de Charles da Silveira com o prefeito Silvio Mendes e também o próprio Marco Antônio Aires, né? A gente sabe que os dois ali tinham esse aval mais próprio, mais assertivo, né, do próprio prefeito Silvio Mendes para determinadas decisões no Palácio da Cidade. Então, tanto Charles da Silveira como o Marco Antônio Aires têm uma relação muito próxima ao prefeito Silvio Mendes. Então, tal que a gente brinca ali nos bastidores, né, dizendo que o que Charles da Silveira e Marco Antônio Aires falar em nome do prefeito seria ali
ressaltado pelo gestor. Então, creio eu que esse relacionamento, apesar desse atrito que aconteceu nos últimos dias, não deve, então, estremecer de forma geral o que foi, então, realizado, né, construído por ambos durante os últimos anos. Então, creio eu que foram apenas algumas arestas que estão sendo aparadas agora nesse momento. Então, creio eu que, muito em breve, Charles da Silveira deva mesmo voltar à Fundação Municipal de Saúde. E o prefeito Silvio Mendes comentou sobre o carnaval de Teresina. Ele disse que não vai dar dinheiro, porque não tem. É uma festa popular das mais importantes do Brasil inteiro. A prefeitura vai estar presente, segurança, organização do trânsito, banheiros higiênicos, enfim. Não vai dar dinheiro público para uma festa porque ela não tem. É preciso pagar o servidor, comprar o remédio. E por isso é que o Aurélio disse que foi uma atitude sensata. E eu concordo com ele. Por exemplo, em outras ocasiões, a prefeitura já decidiu assim, né, em anos anteriores, de não liberar dinheiro público para o carnaval, e foi bastante questionada a decisão, as escolas, os blocos. Esse ano não teve, né, João, questionamento, porque eu acho que é senso comum, assim, é um entendimento geral de que outras questões são mais urgentes do que o carnaval. Quando a gente fala em carnaval em Teresina, Douglas, a maior tradição é a do curso, todo mundo sabe disso. E aí quando você olha para a questão financeira relacionada ao curso, a realidade é que a gestão passada não pagou todas as contas do evento ano passado. Então não faz sentido a prefeitura realizar uma festa neste ano se ainda há dívidas relacionadas à realização da festa no ano passado. Além disso, é de conhecimento de toda a cidade a situação financeira que o município se encontra. A gente está falando de uma cidade que enfrenta uma grave crise na mobilidade urbana, na saúde, na coleta de lixo, enfim, em todas as áreas da gestão pública. E essa crise não é só uma questão administrativa, né? A origem de tudo isso é a questão financeira. Então, de fato, não faz sentido a prefeitura encaminhar recursos públicos para a organização de um carnaval diante de um cenário que a gente tem de crise que é bastante evidente e é de conhecimento de todo mundo. Além do mais, uma outra tradição que Teresina tem relacionada ao carnaval são os blocos, né, particulares, que vêm ali da iniciativa privada, das pessoas que se organizam e promovem esse tipo de festividade. E nesse caso, a prefeitura pode sim apoiar, não dando recurso, mas, como disse o prefeito, garantindo ali a presença da Guarda Municipal, da S-Trans, a questão dos banheiros químicos, enfim, toda uma estrutura de limpeza também naquelas regiões onde há uma concentração maior de foliões. Acredito que nesse ano é o que dá para fazer e o teresinense acolheu bem a ideia, sabe que nesse momento as prioridades são outras. Tem uma licitação aí da Fundação Municipal de Saúde, Ezequiel, de 31 milhões de reais. Licitação emergencial. Já começou o ano trabalhando de forma emergencial para colocar os insumos básicos nas UBSs, nas UPAs, nos hospitais, porque não tinha, faltava de pirona na gestão anterior, por exemplo. E agora uma licitação de 31 milhões de reais para outros medicamentos, outros insumos, fora outras licitações em outras áreas. Então, todas basicamente em caráter emergencial, porque está faltando tudo. É caráter emergencial. Vamos pegar dinheiro e colocar no carnaval. Não que o carnaval não tenha a sua importância, tem sua importância. Inclusive gera renda para a cidade também. Mas nós temos outras questões básicas, estou falando básicas mesmo, que são urgentes. Né? A palavra da ordem é essa, viu, Douglas? É o básico, é fornecer o básico aos pacientes, né, à população de Teresina, porque já estávamos acostumados, infelizmente, a observar aqui no cenário teresinense as constantes denúncias dos pacientes que iriam a determinadas unidades básicas de saúde ou outros hospitais aqui na rede hospitalar municipal e não ter o básico, que é a medicação, que é uma atadura, uma sutura, enfim, os procedimentos necessários para que possa ser dado encaminhamento e, claro, a saúde do paciente. E a gente já observa esses primeiros passos imediatos que estão sendo realizados pela nova gestão nesse sentido, de fornecer esse básico à população, então, teresinense. E agora foi divulgado na semana passada, então, essa suplementação de 31 milhões de reais. Vale ressaltar, então, que apenas ali a mudança de uma pasta para outra
remanejamento de valores justamente para isso, para auxiliar nessa compra emergencial. Como você bem destacou, Douglas, é de caráter emergencial esses contratos que também estão sendo firmados justamente por conta disso. Até mesmo hoje, o secretário de Planejamento e Gestão, Marco Antônio Aires, havia informado que a Prefeitura de Teresina já está finalizando trâmites emergenciais em determinadas licitações e contratos. Por quê? Porque nesse exato momento está em caráter de urgência a saúde pública de Teresina. Então não é necessário agora essa questão de uma licitação de uma forma protocolada em si, né? Então, dessa forma, esses caráteres emergenciais justamente é para sanar essa atual problemática na crise da saúde pública de Teresina, mas ele informou que outras licitações e até a questão da limpeza pública da cidade de Teresina, a licitação está sendo finalizada e muito em breve vai ser divulgada justamente para que, claro, mantenha o trâmite necessário, infelizmente, nessa situação da crise da saúde da cidade de Teresina. Você falou da limpeza pública, tem alguma coisa assim de nebuloso, né, nessa licitação. Aliás, na malfadada licitação que, graças aos integrantes da gestão do prefeito Silvio Mendes, o próprio prefeito Silvio Mendes, então prefeito eleito, né, ingressou na justiça, pediu a anulação. Eu não lembro exatamente o montante. Acho que era 1 bilhão e 800. E 600. 1 bilhão e 600 milhões. 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões para 5 anos, né? Para 5 anos. Quer 60 dizer, meses, isso. Hoje mesmo ele confirmou essa informação. A antiga gestão fazendo um contrato que passaria pela futura gestão, ou seja, se isso tivesse sido validado, o prefeito Silvio Mendes teria que aceitar e não teria, né, como cobrar de acordo com o contrato, mas imagina-se como seria esse contrato, né? Feito na gestão passada, o que é que viria, né? Douglas, mas não vai mudar muita coisa não, viu? Hoje mesmo ele confirmou, o secretário de Planejamento, Marco Antônio Aires, que o planejamento de uma nova licitação que está sendo então realizada pela Prefeitura de Teresina, estudada, desenvolvida nesse exato momento, é que uma licitação deverá então ser divulgada nos próximos meses de 1,2 bilhão de reais, justamente para a questão da limpeza pública da cidade de Teresina. Ele informou que o contrato, então, deverá ser, justamente como você falou, de 5 anos, 60 meses, estão sendo finalizados os trâmites necessários e afirmou que, até lá, até a divulgação e, claro, finalização de todos esses trâmites necessários para a mudança, né, de uma nova concessão da limpeza pública aqui da cidade de Teresina, o atual contrato, se não seguir o que está determinado em contrato, se acontecer algo diferente, informou que não descarta qualquer tipo de penalidade à atual gestão que está administrando os serviços públicos de limpeza, varrição e coleta do lixo urbano da cidade de Teresina. Ele falou que a previsão é que esse contrato diminua um pouco mais, de 1,6 para 1,2 bilhões de reais. Diminuiu consideravelmente, 400 milhões. Isso, 400 milhões de reais. Vale lembrar que a previsão. Na primeira suspensão, a primeira vez que esse contrato foi suspenso pelo TCE, o valor inicial era de 1 bilhão e 900 milhões. Então depois caiu a primeira vez era quase 2 Era quase 2 bilhões. Aí caiu para 1 bilhão e 600 milhões e foi suspenso novamente o certame. E agora a gestão do prefeito Silvio Mendes fala em 1 bilhão e 200 milhões. Agora, não é só a economia de 400 milhões de reais, é o que contém o contrato. Porque, por exemplo, o questionamento era da capacidade da atual empresa de executar o serviço de limpeza pública em todos os seus aspectos. Né? Então, a exigência de que a empresa vencedora obedeça determinados critérios que a gestão considera essenciais para o serviço de limpeza pública tem que ser obedecido, né? Por quem vencer. Então, é uma mudança, para mim, radical. É radical. Até porque a gente estava acostumado, Douglas, a ter um contrato caro e um serviço prestado de forma completamente ineficiente, né? O que se espera é que, além da diminuição desse valor, que passou, como disse o Natan, de 1 bilhão e 900 milhões para 1 bilhão e 200 milhões ao longo de 5 anos, que também isso se reverta em qualidade, né? E aí a gente está falando da questão da limpeza urbana, e aí a gente fala coleta de lixo, mas não é só coleta, é a coleta e a destinação adequada também, porque obviamente a gente está falando de algo que tem impacto ambiental, impacto na saúde de todo teresinense.